Meninas, qual foi a dica mais óbvia que vocês deram que ele simplesmente não entendeu? Estávamos jogando um jogo tipo jogo da vida e ele era o policial. A regra é, se você girar o número 10, vai receber multas por excesso de velocidade. Eu literalmente abri meu botão da camisa, expondo meus seios e perguntei, o que posso fazer para não pagar isso? Ele me disse, senhora, eu sou um oficial da lei. Você está tentando se prostituir para mim? E em seguida não fez nada a respeito. Alguns dias de flerte e insinuações sexuais depois, eu literalmente tive que explicar que estava tentando ficar com ele. Estamos juntos há 6 anos agora. Esse é um cara que leva muito a sério o roleplay dele. Eu sou o cara nessa situação, mas não poderia deixar de compartilhar essa história. Na faculdade, uma garota que eu realmente gostava perguntou se eu queria ficar com ela no meu dormitório, bebendo e assistindo Netflix. Ela veio e ficamos assistindo e bebendo no sofá da sala, por minha sugestão. As coisas estão indo bem, e cerca de 1 hora depois ela diz, deixe-me ver seu quarto, então vamos para o meu quarto. Ela tira os sapatos e as meias e imediatamente se joga na minha cama e diz, meu Deus, sua cama é tão confortável. Eu respondi com nós moramos no mesmo prédio, essa é a mesma cama que a sua. Ela foi embora cerca de 10 minutos depois disso. Meu Deus, cara. Mas honestamente acho que eu também não saberia o que fazer e reagiria da mesma forma ou pior. Ele me disse que meu cabelo estava bonito. Eu disse, aposto que ficaria melhor com as suas mãos nele. Ele respondeu, com um tom muito confuso, você quer que eu arrume seu cabelo? Este é ótimo. Pelo menos ele conseguiu te dizer que não tinha entendido. Quando meu namorado e eu tínhamos acabado de começar a namorar, estávamos deitados assistindo a um filme, mas era uma cama pequena e ele estava sendo respeitoso e me dando espaço. Eu continuei balançando para trás para poder me aproximar dele e ele continuou avançando para trás também, já que ele pensou que eu estava apenas tentando ficar confortável e ele estava no meu caminho. Ele acabou se levantando e sentando em uma cadeira ao lado da cama. 3 anos depois, ainda estamos juntos e ainda acho isso muito engraçado. Ele me disse que, quando estava na cadeira, deixou propositalmente a mão dele ao meu lado, caso eu quisesse segurá-la, mas acho que eu também perdi esse sinal. Ele não saiu da cama porque estava desconfortável, ele realmente pensou que estava ocupando muito espaço e não percebeu que eu estava tentando ficar perto e fazer carinho. Isso me fez rir bastante, imaginá-lo saindo da cama apenas para lhe dar espaço é tão fofo, hahaha. Eu joguei minha calcinha nele e ele continuou me explicando toda a história de God of War. Isso me lembra a garota dos meus sonhos com quem fiquei recentemente. Depois da ação, estávamos conversando e apenas falando bobeira e chegamos ao tópico Senhor dos Anéis, que são meus livros, filmes e universo favoritos, e ela me perguntou sobre a história e eu deitei em cima dela e contei a ela tudo sobre isso por cerca de 1 hora, porque ela continuou fazendo perguntas. Eu acho que amo essa garota. Algumas semanas atrás, isso aconteceu com meu namorado de 3 anos. Eu tirei a roupa e deitei nua no sofá, só esperando ele perceber. Ele me olha e faz a seguinte piada idiota. Nossa, você está nua. Isso é tão esquisito. Eu morri um pouco por dentro. Ele provavelmente sabia o que você queria, mas simplesmente não estava no clima. De qualquer forma, aqui vem uma situação semelhante de mim, que sou um cara. Minha ex ficava mais sedutora do que o normal quando ela queria minha atenção, colocando as mãos nas minhas coxas e coisas assim. Depois de várias tentativas fracassadas que eu gostaria de admitir, simplesmente desisti de pensar que aqueles eram sinais de que ela queria algo mais. Algum tempo depois ela reclama, por que sempre sou eu que venho até você para fazer sexo? Mostre alguma iniciativa. Depois de conversar por horas no topo de uma montanha desde o pôr do sol até as 2 da manhã, dividindo um cobertor, eu apoiando minha cabeça no ombro dele, dizendo que ele é atraente, etc. Ele se vira para mim e me faz a seguinte pergunta. Como você sabe se uma garota está afim de você? Ele suspeitou que você estava dando suas dicas e te deu uma maneira de confirmar ou negar. Foi uma boa jogada da parte dele. Ler essas postagens me deixou ainda mais confuso. Eu sou um cara na casa dos 30 anos. Basicamente, muitas dessas coisas já aconteceram comigo, exceto as super óbvias em que a garota está fazendo um movimento físico, abraços ou beijos.
Mas nas 2 vezes que eu realmente tomei a iniciativa acontecia que elas só queriam ser amigos. E esse é o exato motivo pelo qual nós acabamos ignorando todas as dicas das mulheres. Eu sou um cara, mais uma vez tive uma experiência em que entendi a dica, mas mesmo assim fui rejeitado. Uma garota me perguntou se eu já tinha perdido a virgindade, estávamos no ensino médio. Quando eu disse que não, ela disse que eu poderia praticar com ela sempre que quisesse. Lembre-se de que estávamos voltando para casa depois da escola porque morávamos perto. Eu tento agir de acordo com essa dica quando chegamos à casa dela e ela disse que estava apenas brincando e não quer que seja estranho conosco como amigos. É possível ficar com depressão por uma outra pessoa? Por que acho que eu estou após ouvir essa história? Que triste, cara. Antes de começarmos a namorar, eu disse ao meu atual namorado, eu te amo, e ele disse que maravilha, eu também te amo, você é uma grande amiga. O tempo todo nós pensamos que estávamos na friendzone um do outro. Desperdiçamos meio ano andando em círculos nessa situação. Minha crush me disse a mesma coisa. Exceto que enviei de volta um monte de emojis de coração. Emojis de coração de arco-íris. Eu não estava pensando sobre o que isso significava. Ela nunca respondeu. Ainda somos amigos, ainda conversamos, ainda estou apaixonado, não faço ideia se ela se sente da mesma maneira ou não, porque ela nunca me revelou isso, além dessa situação. Não faço ideia se ela pensa que sou gay ou hétero também. Sempre tive medo de fazer uma jogada porque ela está muito fora do meu alcance e não quero que nada seja estranho se não for mútuo, já que ela é uma amiga muito valiosa. Eu sou um cara, mas tenho uma história também. Fui convidado a voltar para estudar por uma das meninas da minha classe em seu apartamento. Depois de cerca de meia hora ela disse que vai tomar um banho. Eu fiquei tipo, tudo bem, né? De qualquer forma, ela começa a me dizer que a porta do chuveiro está quebrada, então não entre. Ela disse isso mais 3 ou 4 vezes. Mais uma vez, fiquei pensando, que estranho ela ter dito isso várias vezes, mas ok. Horas depois, o chuveiro ainda está ligado. Posso ouvi-la cantando e cantarolando, então sei que ela está bem e não se afogou. Pensando caramba, esse é um longo banho. A água acaba, ela sai já vestida e pergunta: por que você não entrou? Estou confuso porque ela literalmente me disse para não entrar. Ela se senta, claramente distraída e não querendo estudar. Depois de uns 5 minutos terminamos e eu fui embora para casa. Cerca de uma semana depois, meu colega de quarto me perguntou como tinha sido o estudo e eu expliquei tudo a ele. Enquanto eu estava contando isso em voz alta, a ficha caiu e eu percebi o grande idiota que sou. Ela é a idiota, não você. Ela literalmente disse para você não entrar. É totalmente razoável não entrar. Imagine a situação dela contando. Você acredita que aquele pervertido entrou mesmo depois que eu disse a ele 4 vezes para não fazer isso? Eu pedi a um cara em um festival para ele ir tomar banho comigo. Ele não entendeu. Ele apenas disse que tinha apenas um chuveiro disponível e eu disse: bem, eles são grandes, tenho certeza que vai ficar tudo bem, e ele apenas pareceu confuso e me disse que eu poderia ir primeiro. Nós nos tornamos amigos íntimos desde que isso aconteceu, há cerca de 2 anos. Neste verão eu falei com ele disso, e ele realmente não tinha ideia que tinha perdido naquele dia. Ele fez o maior facepalm que eu já vi. Honestamente, eu senti isso. Eu estava na casa da minha irmã há algumas semanas, e o namorado dela estava tomando banho. Eu estava prestes a entrar no outro chuveiro, e minha irmã disse: estarei no chuveiro se precisar de mim. Eu respondi: mas o seu namorado não está no banho agora. Ela disse sim. Eu então perguntei: então você vai tomar banho em alguns minutos, não agora, certo? Ela respondeu que não. Aí eu disse: mas seu namorado já está lá dentro. Ela respondeu: sim. Depois de um longo silêncio, eu então entendi e fiz meu grande facepalm. Não sou tão brutalmente direta quanto algumas das pessoas aqui, mas minha história aconteceu ontem. Como eu sei que uma garota está flertando comigo? Ele pergunta: ela te toca muito enquanto vocês dois estão conversando. Respondi: não consigo me relacionar de jeito nenhum. Isso nunca acontece comigo. Ele disse: tenho certeza que sim. Eu respondo a ele enquanto seguro forte no braço dele: não consigo pensar em nenhuma vez que isso já aconteceu.
Ele diz e eu choro por dentro. Olha, essa é difícil, porque eu tinha uma garota com quem eu falava o tempo todo, e ela sentava ao meu lado na aula. Eu tinha uma queda enorme por ela, e ela ficava me tocando o tempo todo. Ela ocasionalmente até descansava a cabeça no meu ombro e dormia nele durante a aula quando estava cansada. Também ficava olhando nos meus olhos por longos períodos de tempo e me abraçava. Quando eu disse a ela que tinha uma queda por ela, ela me rejeitou completamente e me disse que só me via como um amigo. Em nosso primeiro encontro, meu atual namorado e eu saímos para jantar em um bar e, por fim, voltamos para a casa dele para assistir a filmes de terror. Depois de estarmos juntos por umas 8 horas, praticamente abraçada a ele o tempo todo em que estávamos assistindo filmes, dando o máximo de dicas que pude, por volta das 3 da manhã, quando ambos estávamos lutando para ficar acordados, finalmente tive que olhar nos olhos dele e perguntar: então você vai me beijar ou não? Embora ele estivesse totalmente alheio, isso me mostrou seu bom coração. Ele estava prestes a me deixar dormir em seu sofá e passar a noite sem nem mesmo tentar me beijar. Eu sabia que ele era uma boa pessoa depois disso. Eu literalmente já fiz isso antes. Às vezes, as pessoas só precisam de carinho e alguém com quem estar, e nada mais, e você não quer estragar essa sensação de segurança pressionando qualquer coisa com a qual não se sinta 100% confortável.